Olá, graça e paz, tudo bem? É com muito prazer que estamos de volta para ministrar mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus, no decorrer deste estudo, venha impactar a sua vida. Que você não seja a mesma pessoa ao término deste estudo. Que esta palavra penetre no seu coração como penetrou no meu coração e que venha gerar mudanças, transformação, pois o nosso objetivo é auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Temos a certeza que somos mais uma voz que clama, preparando o caminho do Senhor. Jesus está voltando e Ele está usando homens e mulheres para preparar, santificar a sua igreja para o encontro com Ele. E hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 8, o lugar santíssimo. A lição de hoje nós vamos estudar, amados, o que era o lugar santíssimo. Era o lugar tido como mais sacro, mais santo. Era o lugar que representava a presença de Deus. Era o lugar de maior reverência por parte de todo o povo de Israel. Embora Israel fosse milhões de pessoas que saíram do Egito, nós podemos compreender que apenas um único homem poderia entrar no Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo, uma única vez por ano. Isto após ele ter oferecido sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Então não era um lugar de livre acesso, era um lugar restrito. E o que me chama a atenção, e eu quero compartilhar com você, que o Santo dos Santos, humanamente falando, ele não era um lugar glorioso, majestoso, sublime e lindo. Era um lugar de dimensões quadrangular, era totalmente quadrado, nas laterais, em cima, embaixo. Então, ele não tinha a beleza, a magnitude, por exemplo, das pirâmides do Egito. O que tornava aquele lugar especial era a presença de Deus naquele lugar. É o que nos torna também especiais. Não são os nossos diplomas, não são as nossas aquisições, não são a nossa beleza, formosura. O que nos torna pessoas especiais aos olhos de Deus é a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. O véu do lugar santíssimo. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar acerca deste véu, que era o segundo véu, ou então o último véu, que fazia a separação. Ou seja, aquele véu ele tinha como objetivo estabelecer um limite, uma separação, dizendo que o lugar não era de livre acesso a todos. Somente o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano para cumprir o seu ofício. É sobre isso que nós estaremos falando nesse tópico de número 1. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. Somente o sumo sacerdote poderia ultrapassar o véu da separação apenas uma vez por ano. Duas verdades devem ser consideradas: a condição e o ofício. O sumo sacerdote, por condição, era pecador. Ele era aceito em virtude do ofício que exercia uma vez por ano. O livre acesso a Deus
só se tornou possível após o sacrifício de Jesus, nosso eterno sumo sacerdote que habita no Santo dos Santos. Quando falamos o véu como barreira de livre acesso a Deus, aquele véu, ele cumpria também o papel de barreira, porque o sacerdote não poderia passar dali, ele só poderia adentrar ali uma vez por ano, e somente para oferecer o sacrifício por si e pela nação, uma vez no ano. Então o véu, ele tinha a mensagem dizendo, a mensagem do véu que Deus deixou ali é que não tem livre acesso, a hora que quer, quando quiser, não, somente uma vez por ano. E eu destaco que dentro desse véu, aliás, a partir da lição do véu, eu compreendo duas verdades que nós devemos levar em consideração. A primeira é o que diz respeito à condição, a segunda, o ofício. A condição era que o sumo sacerdote, ele era pecador, ele nasceu na condição de pecador porque ele era descendente de Adão e Eva e nasceu com a semente do pecado. Então a condição dele era a condição de pecador. E a outra que eu destaco é o ofício. Uma coisa é a condição, outra coisa é o ofício. Condição é aquilo que eu sou, o ofício é aquilo que eu faço. O ofício era o trabalho que o sacerdote exercia. O sacerdote, quando ele adentrava ao Santo dos Santos, ele o fazia na condição de pecador, porque ele era pecador, ele tinha que fazer o sacrifício por si e pelos demais. Tá bom, meu irmão? E ele só era aceito em virtude do ofício que ele exercia. Ele fora consagrado, separado para aquele ofício. Então, o ofício era o que ele fazia, o que ele exercia. Então, nós percebemos que o livre acesso a Deus, ele realmente só pôde se tornar possível após o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E Jesus, ele é o nosso eterno sumo sacerdote, que não entra no Santo dos Santos uma vez por ano. Do contrário, ele habita no Santo dos Santos e intercede por nós diante do Pai. É o sacerdote perfeito, que não tem mancha, que não tem nódoa, que não tem pecado, que não nasceu na condição de pecador e cujo ofício é ser o nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amado, o desejado das nossas almas. Condição e ofício. É preciso discernir a condição de pecador do ofício exercido. O profeta Isaías compreendera a diferença, ocasião em que se deparou com a glória de Deus e a sua condição de pecador. O rei Uzias achou que o ofício era mais relevante que a sua condição de pecador. Ele se achou no direito de ir além dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. Os erros cometidos pelos outros têm muito a nos ensinar. Ainda tratando desse assunto, condição e ofício, nós precisamos saber fazer uma diferença entre um e outro. Porque ao longo da história, muitos personagens bíblicos, eles não se deram conta dessa situação, dessas duas situações, a condição e o ofício. O profeta Isaías, qual era o ofício dele? O ofício dele, ele era profeta. Ele era conhecido como sacerdote real, porque ele participava da realeza, ele era descendente de rei, e também o profeta messiânico. Esse era o ofício dele. Mas em Isaías, no capítulo 6, onde ele se depara com a glória de Deus, ele fala que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ali ele se deparou com a sua condição,
que ele era pecador, porque até então a mensagem de Isaías era: ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo, ai daquele. Ele sempre enxergava o erro, o pecado no outro, mas quando ele se depara com a glória de Deus, ele entende agora a sua condição, ele diz: ai de mim que vou perecendo, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ele reconheceu a sua condição. Já por outro lado, o primo do profeta Isaías, que é o rei Uzias, ele achou que o ofício de rei era muito superior, mais relevante do que a sua condição de pecador, a ponto que ele se achou no direito de ir além dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. Porque, segundo a palavra de Deus, na lei de Moisés, quem poderia oferecer sacrifícios ao Senhor dentro do templo não era o rei, seria o sacerdote. Mas ele achou que o ofício dele era tão relevante, tão importante, ele estava tão cheio de si, do seu ego, da sua vaidade, que ele decidiu oferecer o sacrifício. O resultado é que ele morreu leproso, abriu-lhe uma lepra na testa. Então, meu querido, nós observamos que ao longo dos relatos bíblicos, da história bíblica, muitos foram os personagens que confundiram a condição com o ofício. Meu querido, você pode pregar, você pode ser um ótimo professor, você pode ser evangelista, pastor, presidente de ministério, você pode ter inúmeros ofícios, mas nunca se esqueça da sua condição. Você é pecador. E quando nos deparamos com a glória de Deus, fica mais evidente a nossa condição de pecador, que nós estamos diante de Deus não porque merecemos, mas é pela sua graça, é pela sua misericórdia. Então destaco que os erros cometidos pelos outros têm muito a nos ensinar. É bom aprender com os nossos erros. Melhor ainda é poder aprender com os erros dos outros, porque eu não preciso seguir a fila. O véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. A figura do querubim no véu da separação traz consigo vários significados. Um deles diz respeito ao livre-arbítrio. Estes seres celestes tiveram que escolher entre manter seu estado de santidade e fidelidade a Deus ou seguirem a Lúcifer. Ser santo e fiel a Deus é uma escolha de vida e não um fardo a ser carregado. No Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, tinha um véu. Antes de adentrar ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, esse véu ele tinha as figuras, imagens de querubins. Por que Deus deixar ali aquelas imagens de querubins? Meu irmão, são muitos os significados e as interpretações. Eu não pretendo dar aqui uma interpretação única ou ser a interpretação mais relevante. Eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando eu li esse texto, quando eu me deparei com esse estudo, me veio à mente, creio que pelo Espírito Santo de Deus, comunicando ao meu coração, que a imagem daqueles querubins trazia a simbologia, o significado do livre-arbítrio. Por quê? Os querubins, aqueles seres celestes, todos os anjos, em dado momento eles tiveram que fazer uma escolha. Ou eles preservavam seu estado de santidade e fidelidade a Deus, ou então eles seguiriam a Lúcifer quando daquela rebelião contra Deus. Então nós observamos que os querubins, esses querubins, que estavam ali desenhados, houve um período lá no céu, antes da criação do homem, que eles fizeram as suas escolhas. Mas, irmão Mauro, quer dizer então que todos os querubins permaneceram no estado de glória? Não, Lúcifer era querubim.
e ele que comandou a rebelião contra Deus. Mas foram todos os querubins que cederam? Não. Teve muitos querubins, 2/3 dos anjos permaneceram fiéis a Deus. E 1/3 seguiu a Lúcifer. Isso fala de livre-arbítrio. Eles preservaram, aqueles que permaneceram com Deus, eles preservaram o lugar deles de santidade e fidelidade a Deus. Eles não seguiram a Lúcifer. Quando eu me deparo com esta imagem, no Santo dos Santos, Deus está querendo dizer que ninguém deva servi-lo por obrigação, por medo, mas servi-lo porque o ama, porque o adora, porque ele é lindo, ele é maravilhoso. Eu destaco ainda que ser santo e fiel a Deus é uma escolha de vida. Então, eu não estou aí evitando o pecado porque eu tenho medo do inferno. Eu não estou aí fugindo da tentação porque Deus vai mandar um raio e vai me matar. Ou seja, ser santo, meu irmão, é uma escolha de vida. Eu escolhi ser santo. Você escolheu ser santo, ser separado a Deus. Então, meu irmão, não é um fardo a ser carregado. É um estilo de vida, é uma escolha que nós fizemos, sermos santos, consagrados, dedicados ao nosso Deus. E há muitos que têm a santidade como um fardo, como um peso a ser carregado, mas aquele que de fato ama ao Senhor, é salvo realmente em Cristo. Ele fez a escolha, ser santo é uma escolha de vida e não um fardo. Texto bíblico: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. O que eu acabei de falar, esse texto vem confirmar. Só vai participar do arrebatamento, só vai participar da vinda de Jesus, quando ele vier buscar a igreja, aquele que foi santificado. O texto diz: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, não é parcial, é completamente. É por isso que ser santo é uma escolha de vida e não um fardo. E o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu estou me santificando, porque eu estou me desviando do pecado, porque eu não sento à mesa dos escarnecedores, é porque eu desejo ver a volta de Jesus. Eu quero morar com Ele, eu quero habitar com Ele. E ser santo é uma escolha de vida, não é um fardo. No contrário, o salmista dizia: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meu irmão, Jesus está voltando para buscar aquele que se santificou, que se separou, que abandonou o pecado e vive em novidade de vida. O véu e o trançado de seus fios. Através de cada cor do véu, Deus estava falando acerca da obra redentora de Cristo. Na cor azul, ele fala da maior expectativa do salvo, o arrebatamento. Na cor púrpura, ele fala que reinaremos com Cristo eternamente. Na cor carmesim, ele fala que fomos comprados com o sangue de Jesus. Na cor branca, ele fala das vestes celestiais dos salvos que habitarão para sempre com o Cordeiro de Deus. Glórias a Deus. Através do véu, Deus estava trazendo uma mensagem para todos os povos, para mim e para você. Cada cor daquela tinha uma simbologia. O azul, ele representa o céu. Então, na cor azul, eu compreendo que Deus já estava deixando rastros e dizendo que
A maior expectativa do salvo é o arrebatamento. O arrebatamento fala do céu. Ele vai pegar homens e mulheres que viveram em novidade de vida, que se santificaram e vão morar no céu. Na cor púrpura, é a cor que representa a realeza. Então, nessa cor púrpura, eu entendo que Deus estava dizendo e falando que nós reinaremos com Cristo eternamente. Glórias a Deus. Eu vou reinar com Ele, você vai reinar com Ele. Nós teremos as nossas vidas transformadas a cada dia. Na cor carmesim, Deus fala, já estava falando, que fomos comprados com o sangue de Jesus, porque a cor carmesim é um vermelho intenso. Então essa cor, ela fala do sangue, do sofrimento de Jesus. Então essa cor, ela fala que fomos comprados com o sangue de Jesus. Então nós não somos qualquer pessoa, nós somos pessoas especiais. Nós temos o nosso valor. Na cor branca, Deus estava também apontando, dizendo que aqueles que habitarão com o Cordeiro de Deus vestirão vestes brancas, vestes celestiais, andarão de branco. Glórias ao nome do Senhor. E eu vou aqui, meu amado, prosseguir deixando um texto para você. Depois destas coisas, olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. As cores do véu, meu amado, apontavam para a obra redentora de Jesus. Ele resgatou o homem com o preço do seu sangue, foi com sangue que fomos comprados. Ele, meu amado, vai arrebatar a sua igreja e nós habitaremos eternamente com ele. Nós viveremos com a realeza, somos sacerdotes reais, propriedade exclusiva de Deus, e a cor que nós iremos usar ali são vestes brancas. Glórias a Deus, lavadas, purificadas com o sangue de Jesus Cristo. Meu amado, vale a pena ser fiel, vale a pena andar em novidade de vida, vale a pena, meu amado, desviar do pecado e fazer a escolha de viver uma vida santa, reta e íntegra aos olhos de Deus. Glórias ao nome do Senhor. O propósito do véu interior. Nesse tópico, nós vamos falar sobre o propósito desse véu. Qual era o objetivo, o porquê Deus colocou aquele véu ali, o que aquele véu tem a nos ensinar. É sobre isso que nós iremos falar nesse tópico de número 2. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Sendo assim, ele estava tanto fora como dentro do lugar santíssimo. Deus não estava preso ou limitado àquele espaço. Um dos objetivos do véu era fazer com que toda a nação tivesse o devido temor e reverência ante a santidade do Deus Criador habitando junto a eles. Então, a primeira mensagem que eu compreendo aqui sobre o véu. Irmão, o lugar santíssimo. Então, o lugar santíssimo, Deus estava preso dentro daquelas medidas de 10 côvados de um lado, 10 côvados do outro, dentro daquele espaço quadrangular. Não, Deus ele estava dentro do Santo dos Santos, como fora do Santo dos Santos, porque ele é onipresente, é um atributo inerente exclusivamente a Deus, e nenhuma das suas criaturas possuem esse atributo.
Então, Deus, ele não estava preso, limitado àquele espaço. Alguém pode ler e falar, nossa, Deus estava lá preso, não conseguia enxergar nada do que estava lá de fora. Meu irmão, o Santo dos Santos, o tabernáculo, ele tinha o objetivo, como eu já disse em outras lições, o objetivo pedagógico. Um dos objetivos do tabernáculo e do Santo dos Santos era fazer com que toda a nação de Israel tivesse o devido temor e reverência ante a santidade de Deus. Então, meu querido, quando o judeu se apresentava ali diante do tabernáculo, ele se apresentava com reverência, com temor de Deus, não somente diante do tabernáculo, mas no casamento, nas suas relações sociais, na criação com os filhos, na vida a dois, em todo o seu modo de viver. Ele tinha que ter reverência, mas em especial quando ele se apresentava perante o Senhor. E o sumo sacerdote, ele só poderia entrar ali uma vez por ano. Quer dizer, então, que Deus só se apresentava uma vez por ano ao povo de Israel, irmão Mauro? Não, meu irmão. Deus estava com o povo de Israel todos os dias. Então, o véu, ele era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Mas, todavia, Deus não estava preso, limitado a tempo e espaço, porque ele é onipresente. Glórias a Deus. Tem pessoas que às vezes acham que Deus só está na igreja no domingo. Ali ele fica com aquela cara de santarrão, ele fala até em línguas estranhas, mas em casa ele fala umas coisas, uns palavrão, uns xingamento, uns desrespeito para com a esposa, desrespeito para com os filhos, dos filhos para com os pais. Deus está dentro do templo, fora do templo, Deus está na sua casa, na sua faculdade, em qualquer lugar. Para onde virei? Para onde fugirei da tua presença? Então, Deus, ele é onipresente e o véu era o símbolo da presença de Deus naquele lugar. Então, o objetivo era despertar no povo o temor e a reverência ante a presença do Deus Criador, que estava habitando junto a eles. Meu amado, o Espírito de Deus, ele habita na minha vida, ele habita na sua vida. Para onde você for, se você for para dentro do banheiro com a porta trancada, o Espírito de Deus, ele habita na sua vida. Se você está diante de um smartphone, diante de um namoro, com um excesso de liberdade, onde o espírito de lascívia, da promiscuidade, da imoralidade quer dominar a sua mente e você tocar no seu corpo, se deitar com alguém fora do casamento ou que não é o seu parceiro, eu quero te lembrar uma coisa, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nossas vidas, porque nós somos templo, morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer que não adianta a Arca da Aliança se nós não tivermos, de fato, uma aliança com Deus. Não adianta termos o título de crentes, de assembleianos, se nós somos assembleianos somente dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus, nós vivemos outro padrão totalmente diferente daquele que eu vivo ali dentro da casa de Deus. Esta é a razão porque muitos jovens não querem servir a Deus. Esta é a razão porque nós estamos vivendo um fenômeno chamado os desigrejados. São aqueles que estão enojados com a hipocrisia de líderes, de pessoas que dizem ser representantes de Deus, mas parece que Deus só opera lá dentro da igreja. É o Deus engaiolado. E Deus, ele está dentro da igreja como fora da igreja. Vivamos com reverência, com temor, diante de Deus e perante os homens. O véu, um impeditivo ao acesso à presença de Deus.
O véu era uma advertência da parte de Deus. Não era permitido a qualquer pessoa o acesso ao Santo dos Santos. A morte seria o preço da desobediência. Para Deus não bastam as boas intenções. Antes é preciso observar o padrão por ele estabelecido em sua palavra. Dura coisa é descobrir que estamos sinceramente errados e equivocados aos olhos de Deus. Então o véu ele também tinha um papel de impeditivo. Que é isso? Não era qualquer pessoa que poderia adentrar ao Santo dos Santos. Isto fala sobre reverência e temor. Os sacerdotes eram muitos, mas somente um dentre milhões de judeus poderiam adentrar aquilo ali. Então ali Deus estava deixando uma mensagem de quê? De restrição, impeditivo, não ultrapasse, não passe esses limites. Deus estabeleceu limites, meu irmão, na criação. Deus, quando criou a terra, ele estabeleceu limites entre a água e a terra, separação. Deus estabeleceu limites entre o céu e a terra. Então, Deus estabeleceu limites. Deus é um Deus que estabelece também limites na natureza humana. Quando Deus estabelece o tabernáculo e o Santo dos Santos e diz que não poderiam entrar ali, porque era o lugar santíssimo, a mensagem é que Deus é um Deus que traz advertência. Ah, irmão Mauro, mas Deus me obriga a obedecer a palavra. Deus não obriga ninguém a obedecer a palavra dele. Ananias e Safira não obedeceram, não foram obrigados, mas a consequência veio. Então a consequência de quem não obedecesse seria a morte, meu querido. O preço da desobediência seria a morte. É por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. São aqueles que decidiram deliberadamente transpor os limites estabelecidos pelo próprio Deus. Agora eu destaco que, para Deus, não bastam as boas intenções. Antes é preciso observar o padrão por ele estabelecido em sua palavra. Então alguém pode estar sinceramente errado, equivocado. Como foi o caso do apóstolo Paulo, que ele perseguia a igreja do Senhor, achando que estava prestando um grande trabalho para Deus. E ele estava sinceramente errado. Meu irmão, é por isso que quando Deus diz para Josué, eu serei contigo todos os dias da tua vida, mas tenha cuidado de meditar na minha lei de dia e de noite para fazer segundo o que nela está escrito. Meu irmão, nós precisamos conhecer Bíblia, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, houve uma época que eu comia chouriço, que era aquela tripa de porco com sangue, até que um dia alguém deu um estudo na igreja falando que não poderia comer sangue, mas até então eu estava sinceramente errado, porque eu pegava o chouriço, agradecendo, apresentando a Deus, e era coisa que Deus, ele não aprovava. Então, meu amado, alguém pode ser sincero, mas não basta ser sincero, é preciso observar o padrão estabelecido por Deus. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor e o oferecerei em holocaustos. Juízes capítulo 11, versos 30 e 31. Olha aí um homem sinceramente errado. Jefté, ele fez um voto a Deus, um voto de tolo, porque Deus nunca mandou sacrificar pessoas, vidas. Mas Deus mandou Abraão sacrificar Isaac. Não, Deus provou se ele obedeceria. Ele tinha disposição para fazê-lo, porque o sacrifício humano, matar pessoas, sacrificar em nome da divindade, era uma prática pagã, não era uma prática estabelecida pelo Deus de Israel. Jefté,
ele fez um voto de pagão, um voto de pessoas que não conheciam a Deus. E ele fez um voto precipitado, sinceramente ele estava equivocado. E ele precisava fazer esse voto para Deus dar vitória? Meu irmão, Deus daria vitória, porque Deus estava interessado na vitória de Israel. E quem foi a pessoa que entrou quando ele volta da casa da guerra? Foi a filha de Jefté. E ele poderia ter se consertado diante de Deus, ter revisto, falou, olha, Senhor, eu me precipitei, a tua palavra, ela não manda fazer sacrifício, eu me equivoquei, mas ele acabou sacrificando a própria filha. Meu irmão, quantos de nós temos feito coisas aí sincero? Pai que exagera demais na dosagem de criar os filhos, é rigoroso demais. Eu conheço história de pai, antigamente, que pegou uma bola que o menino estava chutando, rasgou a bola e fez o menino comer os pedaços da bola. Então nós vivemos um período aí, meu irmão, muito difícil. Agora, há que se compreender também que há muitos pais aí frouxo, relaxado, pai banana, mulher abacaxi, que não sabe estabelecer limite na criação dos filhos. Estão educando os filhos para morar no inferno. E o que é pior, estão sinceramente errados, porque acham que estão fazendo o melhor para os filhos. Estão fazendo tudo o que os filhos querem, não estabelece limites para os filhos. Meu filho, você está preparando o seu filho para morar no inferno. Então nós precisamos rever os nossos conceitos. A Bíblia fala, não retires a vara da criança. A Bíblia não manda espancar. Então nós precisamos ler Bíblia, conhecer Bíblia, os padrões estabelecidos por Deus. O véu indicava o caminho à presença de Deus. Segundo o ritual judaico estabelecido por Deus, o único caminho de acesso a ele se daria por intermédio do véu e somente o sumo sacerdote poderia fazê-lo. Em Cristo Jesus, o véu foi de uma vez por todas arrancado. Um novo e vivo caminho foi pavimentado com o sangue do Filho de Deus. Muitos caminhos conduzem o homem a uma nova religião. Só Jesus pode, de fato, conduzir o homem diretamente a Deus. O véu indicava o caminho à presença de Deus. Ou seja, para chegar até Deus, precisava passar por aquele caminho, precisava passar pelo véu. E não era todos que poderiam ir, somente o sumo sacerdote, para interceder pelo povo. E uma vez por ano, depois que ele fizesse o sacrifício pelos seus pecados e o pecado do povo. Então, meu amado, o véu era o caminho obrigatório. Em Cristo Jesus, amados, glórias ao nome do Senhor, aleluias. Em Cristo Jesus, o véu foi totalmente arrancado, rasgou-se de cima a baixo. Foi o próprio Deus quem rasgou o véu. E aí é um novo e vivo caminho, que não era mais o véu lá do Santo dos Santos, era um novo e vivo caminho, foi pavimentado com o sangue do Filho de Deus. Esse caminho que eu estou trilhando, esse caminho que você está trilhando, foi pavimentado com o sangue de Jesus Cristo, meu querido. É por isso que nós devemos andar na presença de Deus com temor, é por isso que nós devemos andar na presença do Senhor com reverência, é por isso que nós devemos valorizar esse caminho, porque ele foi pavimentado com sangue. As BRs e rodovias no Brasil são pavimentadas com asfalto, nos Estados Unidos, no Japão, são pavimentados com materiais mais excelentes, mas o caminho que conduz até o céu foi pavimentado com o sangue do Filho de Deus, aleluias, glórias ao nome do Senhor. Hoje eu e você temos livre acesso a Deus, não precisamos de amuletas, não precisamos de simpatia, de alguém interceder, nós podemos chegar diante de Deus, aos pastores, homens que Deus colocou para ensinar a igreja, para interceder pela igreja, e o papel deles é importante, mas eu não posso fazer deles uma muleta e colocar a minha fé e a minha confiança na pessoa deles. Eu tenho que andar, eu tenho que trilhar esse caminho. Eu destaco também o seguinte, que muitos caminhos conduzem o homem
a uma nova religião. A quem apregou que todos os caminhos levam a Deus. Muitos caminhos conduzem o homem a uma nova religião, com suas práticas, com as suas doutrinas, com os seus costumes, com as suas regras. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus pode levar de fato e conduzir o homem direto até o céu. Aleluia! A NASA lança foguete, satélite no espaço, mas a NASA, ela não consegue conduzir o homem até o céu, a habitação e morada de Deus. Esse caminho foi pavimentado com o sangue de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Eu sinto a presença dele aqui e eu creio que você sente a presença dele aí. Meu irmão, vamos andar com temor, vamos andar com reverência diante desse caminho. Não vamos viver uma vida de duplicidade, não vamos nos envolver com o pecado, vamos ser santos, separados, consagrados a este Deus, porque em breve ele voltará para buscar o seu povo, comprado com o seu sangue, lavado e purificado, com as vestes brancas, salpicadas com o sangue do Cordeiro. Glórias a Deus! Como era o lugar santíssimo? Muitas pessoas têm curiosidade, irmão Mauro, como que era o lugar santíssimo? Tinha labareda de fogo subindo e descendo, anjos subindo e descendo naquele lugar. Era um lugar como que era? Eu não vi. Você também não viu. A maioria absoluta dos judeus morreram e nunca viram. Somente o sumo sacerdote, aqueles que fizeram a arca, que fizeram aquele espaço, o tabernáculo, viram, porém, antes da glória de Deus chegar ali. Tá bom, meu irmão? Então, como era o lugar santíssimo? É sobre isso que nós vamos falar nesse tópico. O lugar santíssimo tinha um formato quadrangular. Deus estabeleceu as medidas do Santo dos Santos. Ele não era tão grandioso ou formoso quanto as pirâmides do Egito. O que o tornava especial era a presença gloriosa do Deus vivo. O arquiteto do universo decidiu habitar no meio do deserto, junto a um povo que até pouco tempo era escravo no Egito. As medidas estabelecidas por Deus na construção do tabernáculo, o Santo dos Santos, ele era de formato quadrangular. Era 10 côvados de um lado, 10 côvados do outro, 10 côvados, então ele era medida quadrangular. É o arquiteto. O arquiteto do universo estabeleceu essas medidas. Agora eu quero destacar o seguinte, ele não era um lugar excepcional em termos de beleza, formosura e grandiosidade. O que tornava o Santo dos Santos como algo especial era a presença do Criador, o arquiteto do universo. Se comparado, por exemplo, como eu já disse no começo, às pirâmides do Egito, com aquela glória, com aquela formosura, com aquele esplendor, o lugar do Santo dos Santos era algo pequeno. Isso me faz lembrar que quando Jesus veio ao mundo, ele não nasceu nos palácios, ele não nasceu nas mansões de pessoas ricas, ele nasceu na manjedoura. Lá estava o maior tesouro do mundo. E ali, meu irmão, no deserto, não estava entre o povo egito, que era a maior civilização da sua época, estava no meio do povo de Israel, um povo que até pouco tempo era escravo no Egito. Quem pode compreender um Deus desse? O arquiteto do universo, ele decidiu habitar no meio do deserto. Por quê? Ele estava habitando no meio de um povo que ele queria estabelecer as suas leis. Deus estava trazendo um novo recomeço e através daquele povo, o povo judeu, Deus revelaria a sua lei, os seus mandamentos, revelaria o seu caráter, os seus princípios, os seus estatutos e através do povo de Israel, da nação de Israel, viria o Cristo, Jesus, o Salvador, que mudou a minha vida, mudou
mudou a minha história, mudou a sua vida, mudou a sua história, não somente nesta vida, mas também na eternidade. O meu nome está escrito no livro da vida, é porque o Deus, Criador do universo, decidiu habitar no deserto, no meio de um povo que era escravo, e revelar a sua lei. Meu amado, Deus habita na minha vida, Deus habita na sua vida. Deus poderia estar fazendo isso no meio dos poderosos, dos grandes dessa terra, mas Deus habita no meio do simples, do quebrantado, do humilde, porque Ele quer pegar as coisas simples para confundir as coisas grandes. Então, o lugar santíssimo, humanamente falando, não era algo cheio de esplendor, mas estava cheio do esplendor da glória de Deus. Talvez você não seja um grande empresário, talvez você não tenha a beleza de um europeu, talvez você não tenha a beleza de uma Miss da passarela, talvez você não tenha o porte atlético de um ator famoso, mas você tem algo dentro de você precioso, você tem algo dentro de você grandioso, você tem algo dentro de você que é a força que criou o universo. Não foi o Big Bang, que é a explosão cósmica que criou o universo. Foi o arquiteto do universo que o criou e o formou. Nós somos do postulado do criacionismo. Nós cremos que uma mente superior, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, estava quando da formação do universo. Ele habita na minha vida. Ele habita na sua vida. É por isso que nós somos pessoas especiais para Deus. Glórias ao nome do Senhor. Eu vou morar no céu. Eu não tenho dinheiro para pagar uma passagem, meu irmão, para viajar num foguete ou numa espaçonave que vai até Marte ou que vai até a Lua, mas eu tenho o bilhete carimbado com o sangue de Jesus. O meu nome está escrito na lista daqueles que vão habitar no céu. Glórias ao nome do Senhor. Outrora eu era escravo do pecado, você era escravo do pecado, mas hoje nós somos lavados, remidos, purificados, santificados, transformados pelo sangue de Jesus Cristo. É por isso que viver em novidade de vida, viver em santidade, para nós é uma escolha. Nós escolhemos esta vida. Nós não estamos por obrigação, porque alguém está nos vigiando, alguém está colocando um fardo. Nós temos prazer de servir a Deus e fazer a sua vontade. Glórias ao nome do Senhor. O lugar continha apenas um mobiliário. A Arca da Aliança era a única mobília que se encontrava no Santo dos Santos. De igual modo, o mundo precisa olhar para a igreja e ver a presença de Jesus em evidência. Que as canções e as pregações sejam cristocêntricas e não mais antropocêntricas. Que o crente viva para agradá-lo e não para ser agradado. Que seja ele o que há de mais precioso em nós. Ao olhar dentro do Santo dos Santos, a única coisa que existia, o único mobiliário que tinha lá era a Arca da Aliança. Mas, irmão Mauro, era Deus habitando na terra, devia ter cheio de ouro, prata, tesouro, riqueza. Meu irmão, Deus é o tesouro, Ele é a nossa prata, Ele é o nosso ouro, Ele vale mais do que toda a prata, todo o ouro, toda a riqueza, Ele é a nossa herança, meu irmão. Nós somos propriedade dEle. Lá no Santo dos Santos só havia uma mobília, que era a Arca da Aliança. O que eu entendo disso é que Deus deseja que o descrente, ao olhar para a igreja, ele precisa ver Jesus em evidência e não homens. Não é, vamos ter o pregador famoso, vamos ter a cantora de não sei quem. As nossas festividades, para ser festividade, tem que ter gente famosa, tem que ter os estrelas. Meu irmão, o mundo tem que olhar para a igreja e ver que Jesus está lá dentro. Quem olhava para o Santo dos Santos, olhava e via, só tinha um mobiliário somente, que era a Arca da Aliança. Meu irmão,
irmão, quem olhar para a igreja precisa ver que Jesus de fato está lá. Nós não somente pregamos de Jesus, nós mostramos Jesus a esta sociedade. Glórias a Deus. Que as canções e as pregações sejam cristocêntricas, Cristo seja o centro do louvor, Cristo seja o centro da mensagem, porque foi por Ele que nós somos salvos, é por Ele que nós temos os nossos pecados perdoados, é no seu sangue que nós temos os nossos erros, falhas e pecados lavados e purificados. É por isso que as canções têm que ser cristocêntricas, Cristo tem que ser o centro da canção. As canções e pregações não podem ser antropocêntricas, onde o homem é o centro de tudo. As canções que cantam hoje, muitas canções que são entoadas, que fazem sucesso pela indústria da música, não tem Jesus como centro dela, tem um homem. Muitas mensagens pregadas em muitos púlpitos não fala de Cristo, da sua obra redentora, do que Ele fez, que Ele perdoa, que Ele transforma, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. São mensagens de autoajuda, são mensagens ensinando como ser um empresário bem-sucedido. Meu irmão, você quer ser empresário, aprender a ser empresário bem-sucedido? Vai trabalhar, seja dizimista, vai se qualificar no mercado. Igreja, meu irmão, é lugar de nós aprendermos o caminho de como chegar ao céu. A mensagem e os louvores têm que ser cristocêntrico e não antropocêntrico, onde o homem é o centro de tudo. Que o crente viva para agradar ao Senhor Jesus e não para ser agradado por Ele. Nós vivemos dias em que o homem está na igreja, muitas pessoas estão na igreja querendo ser agradado pelo Senhor. Meu querido, você quer ser agradado, mas como? Ele já morreu na cruz por mim, por você. Ele perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida. O que mais você quer que Ele faça por você, meu querido? Nós devemos viver para agradar a Ele e não para ser agradado, porque Ele já fez isso lá na cruz do Calvário. Que Ele seja o que há de mais belo e precioso nas nossas vidas. Aleluia! Não é o meu carro, não é a minha casa, não é a minha esposa, não são os meus filhos, não é o meu diploma, não é a minha faculdade, não é a minha conta bancária, não é o que eu tenho de mais precioso, nem a minha própria vida. Ele é o que há de mais precioso em mim. Que o mundo olhe e veja Cristo dentro de mim, o meu eu se esvazie, que eu diminua e que Ele cresça cada dia, aleluia. Que a carne seja crucificada, mortificada, meu irmão, e que Cristo cresça, Ele vá crescendo, Ele vai sendo visto, que o descrente, o mundo olhe para a igreja, olhe para mim e para você e veja Cristo nas nossas vidas, aleluia. A mensagem que o mundo precisa ouvir não é a mensagem muitas vezes pregada do púlpito, não é a mensagem pregada por conferencista internacional. A mensagem que o mundo precisa compreender, a mensagem que o mundo lê é o testemunho do cristão, é a vida do cristão, é uma vida reta, é uma vida sincera, é uma vida íntegra, é uma vida pautada nos princípios da palavra de Deus, e ele vai ter o desejo de servir ao Senhor, porque nós somos o sal da terra. O sal provoca a sede, e a sede de beber da água da vida. Precisamos influenciar esta sociedade, precisamos influenciar as pessoas acerca do conhecimento de Deus. Glórias ao nome do Senhor. O que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? Na antiga aliança, os sacerdotes ministravam no lugar santo. No Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Na nova aliança, Deus deseja que todos se relacionem com Ele de forma espontânea e intensa, não apenas uma vez por ano, mas no decorrer de todos os dias do ano. O que eu posso compreender, meu amado, a partir do
trono de Deus e a importância do lugar santo. Eu compreendo que na antiga aliança os sacerdotes podiam ficar ministrando até no lugar santo. E o sumo sacerdote, ele tinha acesso uma vez por ano, ou seja, o acesso a Deus ele era restrito. Mas na nova aliança, Deus deseja que eu e você, que as pessoas, que todos, eles se relacionem com Ele de forma espontânea. Meu querido, você entra para o teu quarto, dobra o teu joelho, fala com Deus. Você no teu trabalho está falando com Deus. Você não precisa entrar lá dentro da igreja necessariamente, lá na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, cozinhando, seja lá o que você esteja fazendo. Deus deseja que você se relacione com Ele de forma espontânea. O que é espontâneo, irmão Mauro? É falar aquilo que está na tua alma, não é reza, não é oração decorada, é a oração espontânea, aquela que sai do teu coração. É quando você está ali, você começa a chorar, você começa a adorar, você começa a se relacionar com Ele, daí a pouco o seu coração se quebranta, daí a pouco lágrimas começam a sair dos seus olhos, daí a pouco você já está falando em línguas estranhas e não precisa de congresso, simpósio, festividade, uma vez por ano para isso acontecer. Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele de forma espontânea e intensa todos os dias do ano. Glórias a Deus. Todos os dias. Irmão Mauro, todo dia eu tenho que ser renovado. Todo dia eu tenho que falar em línguas estranhas. Não, não é isso. Tem dia que a gente está cabisbaixo. Tem dia que a gente está amargurado. Tem dia que a gente está entristecido. Por isso que a Bíblia fala que Deus é o nosso socorro e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Até na hora da angústia, Ele se faz presente. Até na hora da tristeza, Ele se faz presente. Até na hora da dor, Ele se faz presente. Até na hora das decepções e frustrações, Ele se faz presente. Eu preciso compreender, me relacionar com Deus, não somente nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos de perda, nos momentos de dor, nos momentos de dissabores, nos momentos de frustrações, nos momentos de desgosto, nos momentos de fracasso. Eu tenho que aprender a me relacionar com Ele, porque Ele está presente, Ele quer que eu me relacione com Ele. Qual filho que nunca chegou em casa triste e foi para o quarto e o pai entra lá, ou a mãe entra lá para conversar com o filho, para compreender o que é que o filho está sentindo? Meu querido, Deus, Ele conhece a tua dor. Ele sabe o quanto está difícil, o quanto que está doendo, o quanto esta fase que você está vivendo, ela é dolorosa. Deus não põe panos quentes em cima da sua dor, não. Ele sabe que dói, mas Ele quer que você se relacione. Fala para Ele, conta para Ele, chora, desabafa, bota para fora. Deus, eu não estou aguentando, essa situação está difícil. Ele quer se relacionar com você. Ele não está querendo cobrar. Não, você tem que ter fé. Você tem que ter coragem, rapaz. Eu não sou Deus de frouxo. Não, do contrário. Ele compreende as suas limitações e te aceita do jeito que você é. Amém, amado? Encerramos aqui o nosso estudo. Que Deus abençoe a sua vida. E a minha oração continua sendo que o Espírito de Deus, Ele venha impactar a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha transformar a sua vida e colocar em você um novo desejo, uma nova vontade de ser santo, de ser fiel. Se você desviou do caminho, volta para os caminhos do Senhor, porque em breve Ele voltará para buscar aqueles que fizeram a escolha. A imagem do querubim, lá no Santo dos Santos, fala de livre-arbítrio. Ser santo é uma escolha de vida. Escolha o caminho certo. A Bíblia fala, coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Eu escolhi a vida, eu escolhi ser santo, eu escolhi Jesus. Ele é o que há de mais lindo, de mais precioso na minha vida. Ele é tudo para mim. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse estudo da Tua Palavra, pela presença real, impactante do Teu Espírito. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas a Ti, porque só Tu mereces. Meu Deus, santifica o Teu povo.
Que o teu Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito Santo venha quebrantar. Que o teu Espírito Santo venha fortalecer. Meu Deus, que venha nascer nesse coração um novo propósito de servir ao Senhor, de ser fiel ao Senhor e não se envolver mais com o embaraço, com o pecado, com a luxúria, com a lascívia, com o adultério. Que ele seja reto, sincero, fiel diante do Senhor. Meu Deus, que os nossos louvores e as nossas pregações entoadas e cantadas, ensinadas e pregadas nas nossas igrejas sejam cristocêntricas, onde Cristo é o centro de tudo, Ele é o centro do universo. Meu Deus, que nós venhamos viver para agradar ao Senhor e não ser agradado, porque Ele já fez isso lá na cruz do Calvário. Meu Deus, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se você precisar desse slide, me liga. Me manda uma mensagem no WhatsApp que eu envio esse slide para você. Já estamos chegando a 1.500 pessoas cadastradas, que eu estou enviando esse material semanalmente, sem cobrar nada, porque Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a sua vida e em caso de arrebatamento, eu tenho certeza, meu irmão, que eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu tenho a certeza também que em caso de arrebatamento, nem você estará aqui para a próxima lição, porque você teve a sua vida transformada, impactada pela palavra de Deus e pelo Espírito, e você está apto, preparado para encontrar com o Senhor. Eu te encontro na glória. Um forte abraço, fique na paz, em nome de Jesus.